Olá, minha gente, estamos de volta com mais um episódio do Agora Pode. E hoje nós estamos conversando com a diretora operacional da concessionária de saneamento da capital, Águas Cuiabá, a Julie Campbell. Seja muito bem-vinda, Julie. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. A Julie, ela é engenheira química, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande, pós-graduada em gerenciamento de projetos, com MBA em gestão empresarial e atua há mais de 17 anos na área de saneamento básico. Ela vai conversar conosco um pouco sobre essas frentes de obras, da Águas Cuiabá, que parece que estão em todos os lugares da cidade. Julie, eu quero começar falando o seguinte: a gente sabe que existem duas frentes grandes de obras, a primeira, que é a questão do reforço no sistema de esgoto e drenagem da Bacia da Prainha, que foi iniciada no começo do ano, se eu não me engano. Sim, Isso. sim. E depois eu queria que você detalhasse um pouco o que é essa obra, tá? E a outra é a substituição das redes antigas de água nas avenidas São Sebastião e Comandante Costa, São veias importantíssimas para a região central da cidade. E aí eu te pergunto, essas duas obras tinham que estar acontecendo ao mesmo tempo? Isso levando em conta que estamos com obras do BRT, além da questão lá do complexo viário do Leblon, que está enlouquecendo as pessoas, Começar falando um pouquinho aqui da obra da Prainha, então que traz um benefício aí para aproximadamente 30 mil moradores da região. É uma obra que traz um benefício em relação à saúde pública também, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente está relacionando diretamente à saúde pública, A gente tem dados, inclusive do Instituto Trata Brasil, que a cada R$1 investido em saneamento, você tem R$4, de retorno para a saúde. Então, ali, a obra ela está contemplando 16 bairros nessa região. O objetivo maior é a coleta de esgoto na região. Não existia antes ou é uma reforma, vamos dizer assim? Aquele sistema onde nós estamos atuando agora, nós já temos uma captação de água daquele canal, do canal da Prainha, que hoje ele vai para uma elevatória chamada Elevatória da Prainha, que vai para a estação de tratamento Dom Aquino. O que a Águas Cuiabá está realizando nesse momento? Obras de melhoria e infraestrutura nessa região, podendo pegar mais áreas que antes não estavam contempladas. Então, hoje nós são 11 áreas, 11 bacias, que correspondem a 16 bairros dessa região. Com isso, nós estamos fazendo melhorias na área de infraestrutura de drenagem e também implantação de novas redes coletoras de esgoto também nessa região, nessas bacias. Então, essa obra ela vai trazer uma melhoria e uma melhor coleta de esgoto nessa região. Sim. Que também, como consequência, vai trazer uma melhora na questão do escoamento de água, principalmente nos períodos mais chuvosos daquela região, Hoje, até o momento, durante os processos de obras, nós tiramos mais de 140 toneladas de lixo do canal, Ali no córrego da Prainha? Ali no córrego, naquela região. Porque esse era o motivo do alagamento ou não? São vários fatores. Tem a questão da limpeza, as próprias melhorias na infraestrutura que nós estamos executando, também vão beneficiar para que tenha maior fluidez dessa água pluvial nessa região. Então, todas as melhorias também vão passar por instalação de bocas de lobo, sistemas de gradeamento também nessas bocas de lobo, instalação de PVs, reforços em alguns lugares dessas redes, para que a gente tenha maior fluidez, como eu falei, dessa água em períodos de chuva. E com isso a gente traz o benefício, em sua maioria, na coleta de esgoto, que ela vai estar direcionando para a elevatória da Prainha, que ela já é um sistema existente, e jogando ali diretamente na estação da Dom Aquino. Então, é algo que é muito importante, quando você fala, é mais uma obra. Porque são duas grandes obras ali na região central, Que é essa outra que envolve a São Sebastião e a Comandante Costa. E em relação à obra, é um período que tem que ser executado nesse momento, porque toda obra, em período de chuva, ela é muito dificultosa, no sentido que ela é mais complexa, porque você precisa fazer escavações, você precisa estar atuando num meio que pode estar com alagamentos, e não é fácil fazer uma obra nesse sentido. E aí, em relação também à obra de setorização, que é a outra obra, ela está muito vinculada à setorização do sistema central. Hoje, em Cuiabá, nós temos 4 grandes sistemas
quando a gente reparte o sistema de tratamento de água, né, distribuição, e a parte central, ela não é setorizada. O que é setorizar? É como se fosse um quebra-cabeça. Nós temos um quebra-cabeça montado, só que hoje, quando tem, por exemplo, um vazamento de água, é difícil você estancar a água em determinada região do sistema central, por exemplo. Então, eu tenho que muitas vezes parar uma estação inteira para poder fazer a manutenção daquele local. Então, quando eu segmento, né, em vários pedacinhos esse bairro e setorizo eles, eu consigo ter uma ação mais ágil, mais precisa para fazer uma manutenção, né, de um vazamento nesse sentido. E também, outra ação nesse sistema central é a substituição de redes. Então, nós vamos substituir 2 quilômetros de rede de água, que são redes mais antigas, que durante os últimos anos têm recorrências de vazamento. Então, é uma ação, no caso aqui, de melhoria do sistema, para que a gente tenha menor transtorno até para a própria população, né, que acaba tendo intermitências recorrentes. Então, é algo que é necessário fazer. E o período de obra é neste momento, é onde não tem chuvas, que a gente consegue atuar melhor. Porque são obras intensas, né, e prolongadas. Não é uma coisa que se resolve, assim, pontualmente. Uma semana, 2. São obras complexas, como você mesmo relatou, são obras em vias públicas importantes aqui da cidade. Então, nós precisamos do apoio da CEMOB, né, para estar junto conosco na questão do tráfego ali né, mobilidade urbana, no sentido do trânsito. Nós temos também aplicação em aplicativos, né, como o Waze, para facilitar a comunicação para quem motorista que está ali no dia a dia. E nós sabemos a questão que traz uma dificuldade para o morador que está ali na via pública, mas é uma obra necessária que vai trazer um benefício para aquele morador no futuro. Sim, a gente percebe o seguinte, por exemplo, no centro da cidade, hoje, quem vai andar está sempre sendo surpreendido com uma frente nova, com uma abertura nova. Por exemplo, eu passei agorinha na Dom Bosco, tinha um buraco sendo aberto ali. Esses dias atrás estava na Comandante Costa, mais para frente na Togo Pereira, enfim. Aquele quadrilátero ali, todo sendo remexido. Mas assim, o que eu percebo? E as pessoas têm reclamado muito, a gente tem recebido muita demanda da população com relação à imprevisibilidade, porque assim, as pessoas são pegas de surpresa. Chega para transitar, tem uma obra nova. Chega para transitar em outro lugar, tem outra obra nova. Esses dias abriu na Marechal Deodoro também. Então, o que a empresa vem fazendo para melhorar essa comunicação? Porque eu acho que se houvesse um trabalho de divulgação anterior, pelo menos o motorista, ou nas rádios de manhã, algo, enfim. Aí é você que vai me dizer. O que é possível fazer para melhorar essa comunicação? Para as pessoas não serem pegas de surpresa com outras aberturas, vamos dizer assim. Então, desde o início do ano, nós estamos atuando junto com o município e secretarias correlatas, relatando quais são os nossos planejamentos, nas nossas obras para 2025. Então, desde o início do ano, nós estamos ali trazendo a obra da prainha, as obras de setorização, todas essas obras de melhoria, incluindo para que nos ajudem a divulgar, no sentido que o município também nos ajude a divulgar. Nós temos também total abertura, né, com a mídia, trazendo as informações para diversos canais, como rádio, televisão, né, para que a gente possa estar trazendo as informações, né? Nós queremos, de fato, divulgar. Nós entendemos a importância da divulgação, da comunicação para a população. Temos também a ação de estarmos encaminhando toda semana um relatório com toda a descrição das obras que estaremos atuando durante as semanas. Nós temos a sensibilização antes da obra, pós-obra, que é levar a informação para o morador. Então, entregamos um folheto informativo e explicamos para o morador que naquela região vai ter uma obra na sequência. Depois que essa obra é finalizada, nós entramos com a comunicação novamente para dizer que aquela obra foi finalizada. Nós pedimos sempre o apoio para as mídias, para os canais de comunicação, que nos ajude a divulgar. Então, essas comunicações são disparadas para vários meios. E, claro, que quanto mais a gente conseguir tiver essa publicação em massa, mais fácil vai chegar, né, para a população que está ali naquele momento tendo aquela obra naquele local. E qual que é o caminho que o motorista, por exemplo, vou sair de casa hoje, eu quero saber onde tem obra para eu evitar?
que ele tem que fazer? Onde ele busca essa informação? Hoje nós temos os nossos canais digitais, que a população pode entrar em contato e verificar lá no nosso site. Nós temos o Waze, que é uma plataforma muito conhecida, diversos motoristas usam, e que nossas obras vão estar pontuadas e mapeadas lá no Waze, demonstrando onde tem as áreas de intervenção e as rotas alternativas para poder estar se locomovendo naquela região. A Secretaria de Mobilidade Urbana nos ajuda muito nesse contexto. Vocês estão conseguindo ter essa parceria? Porque assim, a gente quase não vê amarelinho. Nós conseguimos, nós temos todo o nosso cronograma de obras, está vinculado com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, nós temos essa parceria já há bastante tempo, porque nós entendemos a importância que é paralisar o trânsito. Mas também temos o foco aqui e objetivo de trazer a melhoria na infraestrutura para o município. É possível que essas intervenções ocorram em horários alternativos, como, por exemplo, à noite, na madrugada, horários que não tragam muito impacto, sobretudo para o trânsito? Essa rota também é avaliada durante a execução de uma obra. Então, nós avaliamos junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, nós avaliamos em regiões, por exemplo, que tem altos índices de comércio na região. A obra da Prainha foi um exemplo, onde nós trouxemos ali junto ao CDL, mobilizamos os comerciantes da região, até para pegar esse feedback, qual era o melhor momento para estar executando aquela obra, qual o melhor horário do dia. Então, para nós, para Águas Cuiabá, é muito importante ter essa parceria também com a própria população, escutá-los para verificar qual o melhor ponto de execução. Claro que muitas vezes a gente não consegue atender a todos os pedidos, porque dependendo do comércio, um vai querer fazer uma obra de manhã, outro à noite, mas precisa ter um consenso para que a gente traga ali melhor para todos no final do dia. Sim, mas o fluxo no período da noite ele é menor, né? Fluxo de trânsito e também de comércio, né? Que em geral funciona ao longo do dia. Existem obras acontecendo no período noturno? Existem obras que acontecem no período noturno. E não é possível concentrar nesse horário, não? Não necessariamente. Dependendo da obra, nós precisamos fazer no período não só noturno, mas também durante o dia. O que acontece com o Comandante Costa? Ali me parece uma rua que há décadas tem problemas com água ali. Ou se não está vazando, tem sempre uma intervenção sendo feita. E assim, desde a região lá do Porto até na região bem central, tá nesse escopo dessa obra aqui? Sim, a Comandante Costa, nós temos as intervenções, tanto uma parte que pega a rede de esgoto, temos a parte de setorização que também está vinculada e passando por ali. Então, é uma via que vai ter bastante movimento nesse ano, mas trazendo, como foi dito, um benefício para a população, tanto na parte de abastecimento de água, tanto na coleta de esgotamento sanitário da região. Ali é tubulação antiga, coisas desse tipo que vocês... mais antigas também, que precisam ser substituídas, e para trazer ali menor quebras de rede, menor recorrências de vazamento também. Nessa linha também, nós temos aqui a Avenida Hélio Ribeiro, né? A nossa avenida, que também tem um problema crônico e de anos. A gente não sabe se tem um vazamento, a gente não sabe se é da rede coletora de água, se é da rede coletora de esgoto, se é da rede de água, enfim. Já houve intervenção da água, nós acompanhamos, mas parece que não tem solução. Você saberia me dizer qual é a questão ali e o que é previsto para essa solução? É aquela que está aqui bem próximo ao Sim, estúdio, ali certo? depois, bem em frente aos condomínios. Sim, quase chegando na Avenida do CPA. Ali, a Águas Cuiabá já mapeou, é uma rede de drenagem que precisa ter uma atuação ali. Então, hoje a rede de drenagem nessa localidade não é escopo da Águas Cuiabá nesse momento. É importante, nesse caso, a Secretaria de Obras estar atuando nessa região. Possivelmente é uma drenagem obstruída no local, então deve passar por alguma desobstrução, alguma melhoria para que essa água ela flua de uma maneira satisfatória e não venha trazer esse transbordo na via pública, como está ali. Então, ali a atribuição é da Secretaria de Obras, não é uma obra do sistema de saneamento? Hoje, não. Outra coisa que as pessoas reclamam muito é em relação à abertura, o início das obras, a abertura do asfalto, né? E depois que encerra a obra, fica aquela canaleta ali. Diversos lugares na cidade estão assim hoje, né? À exceção da Presidente Marques, que quase em frente ali onde é a Águas, inclusive a sede,
foi feito esse trabalho e logo depois foi feito o recapeamento e lá realmente o asfalto tá ok. Mas na maioria dos locais isso acontece, de ficar a canaleta e aí vira o transtorno no trânsito, aumenta um pouco mais o transtorno. Por que isso acontece? É atribuição da Águas depois fazer o recapeamento? Como é que é o fluxo disso aí? Então, Cuiabá, ela desde 2017, com a atuação da Iguá até esse ano, nós investimos mais de 1,2 bilhões em relação à infraestrutura de saneamento. Quando nós trazemos todo esse investimento para a cidade, na cobertura de esgoto chegou a 91%, é uma demanda muito alta de investimentos e claro que com o avançar dessas obras, você verifica uma maior atuação no asfalto dessa cidade. Porque geralmente o saneamento ele vem depois, não seria a ordem correta, mas ele vem depois da infraestrutura asfáltica, por exemplo. Então, o que seria a ordem correta das cidades? Vira o saneamento básico primeiro e depois vira a via pública asfaltada. Então, como esse paralelo ele ficou contraditório no final do dia, nós temos essa atuação. Quando vem a obra de infraestrutura, você precisa enterrar aquela rede que está ali, né, para passar uma rede nova. Então, você tem que fazer essa atuação. Hoje, o que nós temos de estudos, né? Fizemos diversas melhorias em processos, buscamos professores renomados, consultores, no sentido de o que mais a Águas Cuiabá poderia fazer de melhoria em seus processos. E eu posso dizer que, em nível nacional, a Águas Cuiabá já buscou, hoje, é uma pioneira em buscar diversas tecnologias para melhorar o sistema nesse sentido do reaterro, do pavimento, mas o solo de Cuiabá ele é um solo bem particular, né? Ele é um solo que ele traz uma certa dificuldade de compactação. Com isso, a gente trouxe uma melhoria no sentido de colocar estabilizantes de solo, que ele compacta melhor o solo na hora de você, antes de fechar o asfalto, por exemplo. Isso é embaixo do asfalto, não é? Embaixo do asfalto. Uhum. O que vem depois? Vem a capa asfáltica, onde você faz ali o fechamento. Hoje, há uma certa dificuldade por não ter drenagem em grandes partes das vias públicas, também é algo que acaba atingindo a qualidade do pavimento, muitas vezes após você fazer uma manutenção ou uma obra. Porque, principalmente em períodos de chuva, essa água ela não tem por onde escoar de forma adequada. Então, ela passa por cima desse asfalto. Esse asfalto ele começa, né, a ter uma certa deteriorização. E isso faz com que a qualidade do asfalto também possa ser prejudicada. Então, são vários fatores que eles acabam, né, contribuindo muitas vezes para aquela via estar ali com algum problema no sentido futuro. Às vezes, lançamento de águas, né, irregulares, a população não se interligou à rede coletora de esgoto, não se conectou à drenagem de forma adequada. Então, ela vai fazer um lançamento de água também na via pública e isso vai prejudicar aquele asfalto. Às vezes, não necessariamente somente onde a Águas Cuiabá atuou, mas qualquer outro tipo de asfalto que nem tem, muitas vezes, atuação. Sim, mas o que eu tô falando é especificamente do recorte feito pela Águas, que terminou de fazer a intervenção, vai para outro local e fica o recorte lá. E esse recorte vira um problema no trânsito, porque além do trânsito já estar complicado por conta, né, da infinidade de obras, o motorista dele tem que reduzir, até para não estragar o veículo dele, para poder passar nesses lugares. E leva um tempo para que isso volte ao normal. É aí que eu quero entender. Essa atribuição de recuperar esse asfalto é da Águas ou, como você já explicou, existem problemas de drenagem em Cuiabá que são de atribuição da Secretaria de Obras, pelo que você disse. Existe uma sobreposição de funções aí, de tarefas, para poder resolver o problema? Quando a população entra em contato com a Águas Cuiabá solicitando para verificar um ponto nesse sentido, então a Águas Cuiabá vai verifica se tem uma atuação dela naquele ponto, se teve algum recalque, alguma patologia que nós falamos, a Águas Cuiabá se responsabiliza para aquele ponto, ela vai adequar. Como é hoje a Marechal Deodoro, logo depois da Mato Grosso, tá cheia do Quando tem tá outros lá. locais que, por exemplo, não são atuações da Águas Cuiabá, né? Porque tem algumas outras patologias que não estão vinculadas com a Águas Cuiabá, vai estar ali como atribuição do município, aí é o município que vai atuar. Então, onde a gente tiver alguma manutenção nesse sentido, a Águas Cuiabá vai voltar no local e vai atuar. Porque o solo, muitas vezes, ele vai trabalhar.
Tanto é que quando hoje nós realizamos uma manutenção ou uma obra, nós precisamos ali de aproximadamente 5 dias para poder fazer o pavimento, porque naturalmente esse solo trabalha. Né? Algo que a natureza impõe, né? Não tem algo que a gente possa fazer. Por mais que a gente coloque muitas vezes produtos agregados que vão ajudar, né, nesse sentido, como o próprio cimento ou estabilizante de solos ou qualquer outro produto que ele vai trazer esse agregado e compactação melhor, mais firme, esse solo ele ainda trabalha. Né? Então, por isso que muitas vezes a população fala, por que você não fez a manutenção hoje e já pavimenta agora? Não dá. Precisa esperar realmente o prazo. Precisa esperar, porque esse solo ele vai movimentar, ele vai trabalhar. Então, tem que ter esse depara. E quando nós certificamos que tem uma manutenção, que ela teve uma patologia, a Águas Cuiabá, ela volta lá e ela vai fazer o reparo naquela via. Nós estamos sempre inovando e buscando rotas para melhorar nossos processos. Atualmente, nós estamos colocando uma micro revestimento também, até para melhorar a questão mais estética nesses recortes que muitas vezes são realizados em algumas vias públicas, para melhorar também o acabamento no sentido desse recorte e também trazer um aspecto não tão saliente quando nós passamos e vemos ali na via pública com aquele traço, muitas vezes, que você trouxe. Então, esses locais vão ser recuperados. Esse asfalto vai ser recuperado. Onde tiver uma patologia, a Águas Cuiabá vai verificar e vai estar atuando. Ok. Você pode me dizer quais são os principais gargalos que nós temos hoje no sistema de saneamento de água e esgoto, né, em Cuiabá? E aí eu digo os gargalos, assim, tanto para a empresa como para a cidade de uma forma geral. O que é preciso avançar? Hoje nós temos um investimento na casa de 1,2 bilhão que eu trouxe, e trouxe ali a cobertura, um avanço significativo para a capital, no sentido de avanço na cobertura. Quando a gente fala do novo marco de saneamento que foi instaurado em 2020, então se passou aí 5 anos, a capital já está com a cobertura prevista para 2033. Estamos falando de 2025. Cobertura total de esgotamento sanitário. De abastecimento de água já é total? 100% já é total. Então, quando a gente verifica esse panorama e vê o quanto que a capital já evoluiu no sentido de infraestrutura, o que é o gargalo que nós temos trabalhando desde o ano passado, junto com o Ministério Público, junto com o próprio município, a agência reguladora, o Poder Judiciário, que é o quê? A interligação à rede coletora de esgoto. A população, agora, ela precisa estar conectada devidamente à rede coletora de esgoto, para que a gente traga o quê? O benefício ambiental, que é o propósito do saneamento. Então, quando nós despoluímos os corpos hídricos e, de fato, a gente tem o benefício ambiental, é todo aquele ciclo que a gente traz também para questão da saúde pública. Então, aí você melhora a questão não só da saúde pública, mas a questão imobiliária da capital, você vai ter mais investimento, as pessoas vão querer estar atuando mais na capital nesse sentido, porque a qualidade de vida vai melhorar. E como que as pessoas sabem que agora chegou o momento de eu fazer a interligação da minha rede, do meu imóvel com a rede coletora? Quando nós realizamos o processo de sensibilização, que começa desde o pré-sensibilização, pré-obra, nós realizamos as obras e depois realizamos o pós-obra. Terminou e a gente faz uma sensibilização final. Nesse momento, nós informamos a população que ela já está apta para fazer a devida conexão à rede coletora de esgoto. Com isso, ela está apta, elas têm que fazer a ligação interna, que é desativar a sua fossa. Muitas vezes a residência tem uma fossa, então ela precisa desativar essa fossa e fazer a conexão num ponto que nós deixamos na calçada, que a gente chama de TIL, é o terminal de inspeção de ligação, que fica na calçada. Então, o morador, ele tem essa informação, nós comunicamos também nas faturas de água, por SMS, e-mail, para aqueles moradores que têm o cadastro atualizado, que isso é algo bem importante também, que eu gostaria de salientar, que a população faça a atualização do seu cadastro, porque com isso a gente consegue levar a informação também com maior agilidade para cada morador. E com isso, ele já tem essa informação que ele já pode fazer essa conexão. Então, daí a gente já consegue avançar. Algo que eu sempre gosto de salientar também, que é importante, é separar as águas. Então,
Então, o que a Águas Cuiabá está implantando na sua rede, com exceção da Prainha, que vai ter o caso ali que é uma rede mista, precisa segmentar as águas, né? Então, a gente passa a rede separadora absoluta, onde o morador precisa deixar a água da chuva, da sua drenagem, na drenagem, e a água que é da sua... De abastecimento. Do seu consumo interno, né? Banheiro, chuveiro, enfim, na rede coletora de esgoto, que é o esgoto doméstico. E são redes distintas, né? Uma pertence ao asfalto, ao asfaltamento do município, e a outra é de responsabilidade da Águas, é isso? Então, onde nós temos a rede separadora absoluta, é onde nós temos essa separação de águas. Então, nós temos que o esgoto doméstico da residência, ela tem que estar ligada à nossa rede coletora de esgoto. E a parte de escoamento de drenagem, água de chuva da residência, ela tem que estar conectada a uma drenagem do município. Que vai, possivelmente, cair numa boca de lobo, ali na via próxima dessa residência. Então, isso é muito importante, essa segmentação, porque quando nós temos essas águas também misturadas, onde nós temos a rede separadora absoluta, que nós chamamos, essa rede ela não está dimensionada, por exemplo, para captar água de chuva, diferente no sistema misto. Então, acaba também trazendo algum transtorno para a própria população, né? Retorno de esgoto, né? Ou extravasamento na frente da sua casa. Então, tecnicamente, nós buscamos orientar a população, levamos essa informação. Eu, geralmente, quando estou em algum meio público, em alguma mídia, eu gosto muito de trazer, porque isso é a base do saneamento, quando a gente traz a separação dessas águas. É muito importante também para não trazer nenhum transtorno futuro para o próprio morador. Clarear sobre isso realmente é importante, porque assim, tem muita gente que acha que é tudo uma coisa só. Não é. É muito comum. Existem sistemas que você vai ter um blend, né? Como eu trouxe aqui. O sistema da Prainha é um sistema misto. Por quê? Porque é uma região mais antiga, já está muito adensada. Grande parte da população ali já tem uma conexão que nós já tratamos, inclusive, nessa elevatória da Prainha que vai para a estação Dom Aquino. Então, ali já é um sistema bem robusto e muito antigo. Então, ali, por uma questão de engenharia, né, optou-se dentro de um estudo técnico para que seja feito dessa forma. Mas a outra parte da cidade, como um todo, precisa fazer essa segmentação. Isso impacta no alagamento da Prainha também? Não seria o caso. Ali é uma questão, como está passando por essas obras, é uma questão mais de infraestrutura do sistema, que está sendo feitas essas melhorias, e também de própria limpeza do canal. Existe um cronograma específico para liberar esses trechos de obras conforme eles forem sendo concluídos? Ou a entrega será tudo junto no final? Como que isso está programado? As obras, elas estão segmentadas por bacias. Então, nós temos 11 bacias durante esses 16 bairros. E alguns bairros já foram sendo liberados conforme você vai terminando a obra. Nós vamos estar liberando, né, ali para fazer as devidas conexões à rede. Onde não tem, e onde tem já está ligado, no caso, a região. A gente tem ouvido, sobretudo nesses últimos dias, assim, parlamentares, enfim, políticos em geral, que sempre tem algo a dizer sobre a Águas Cuiabá com relação a essas obras. Como é que tem sido esse relacionamento com o poder público? E assim, mais especificamente aí com a Secretaria de Obras, porque eu vi que um pouco se confunde uma função com a outra, né? Como tem sido isso neste momento de obras? Eu estou me atendo justamente sobre essas obras, sobre essa situação que Cuiabá está hoje. Em relação às obras, a gente vem buscando ter muita sinergia com todas as secretarias. A Águas Cuiabá está conversando a todo momento com a Secretaria de Obras do município, com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, buscando a sinergia, onde que nós vamos atuar junto para trazer o menor transtorno para a população. Porque imagina eu estar atuando num ponto e depois a Secretaria de Obras Assim, vai lá de novo em outro momento. Então, nós estamos tendo reuniões frequentes para trazer essa sinergia, para estar atuando junto, cada um na sua competência, porém, para trazer o menor transtorno para a população.
Bom, eu vou deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e a gente já está caminhando para o fim. Queria agradecer o convite, é muito importante para Águas Cuiabá estar trazendo aqui informações para a população, falar um pouco dos nossos projetos, das nossas atuações, deixar aqui o nosso canal de atendimento 0800 646 6115. Dá para atender, o pessoal atende. 24 horas, 7 dias por semana, todos os momentos aqui atuando, para que qualquer demanda no sentido de saneamento, que a população entre em contato conosco. Esse período agora é um período de estiagem, que nós chamamos, então falar um pouquinho de consumo consciente, que é importante nesse período, né? Quando a gente fala de cuidar dos nossos corpos hídricos, trazer aqui a mensagem do projeto Interligue Já, para que a população, de fato, faça sua devida conexão à rede coletora de esgoto. Um ponto importante, você falou aí, sobre a questão do abastecimento. Acabou a falta d'água em Cuiabá? Nós temos hoje 100% de cobertura de infraestrutura que nós falamos. Devido a alguns pontos que hoje são mais emblemáticos, que eu posso dizer, por exemplo, nós temos algumas áreas ainda que são áreas que a gente chama de são áreas irregulares, áreas de invasão. Essas áreas ainda sofrem com as áreas do lado, no caso, ainda sofrem com alguns pontos de intermitência nesses locais. Mas eu vejo que é algo que o município também tem buscado trabalhar no sentido de estar regularizando, de estar construindo algo nesse sentido, que para nós, no sentido de fluidez do saneamento, é muito importante. Então, esse período para nós é importante no sentido de trazer essa consciência, né? É um período que a gente entende que tem uma intensidade de calor, de fato tem um consumo, mas é importante também ver o desperdício, né? A gente cuidar dos corpos hídricos é algo que é fundamental e a base, que é a nossa matéria-prima. Então, se nós não cuidarmos da nossa matéria-prima, futuramente nós teremos as consequências. Então é isso. Pessoal, ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia. Não deixe de ligar o sininho no nosso canal do YouTube e nos seguir nas nossas redes sociais. Até mais!